sabe o que é insípido? Olá pessoal, meu nome é Simone Queiroz e hoje nós vamos aprender sobre o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não à toa, a palavra de Deus ensina que se o sal for insípido, ele não serve para mais nada, né? Serve somente para ser pisado. Vamos ver o que significa a palavra insípido. Eu sempre me questionava, mas o que é insípido, né? Porque o sal, ele salga, ele dá sabor. Quando que o sal se torna insípido? E aí eu fui buscar. E tá escrito assim, eu escrevi assim: o sal fica insípido principalmente por contaminação ou mistura com outras substâncias. Exemplo, terra ou gesso misturado ao sal alteram sua composição original e o torna ineficaz para salgar, fazendo com que perca o seu sabor característico de cloreto de sódio e seja usado apenas para outros fins, como derreter neve ou ser pisado, perdendo a sua função, principalmente de temperar. Então, quando que o cristão se torna insípido? Se nós nos tornamos insípidos, fazendo aquilo que a Bíblia diz para nós não fazermos, e aí a Bíblia diz qual é o futuro desse cristão, que se tornou como o sal insípido, que é o futuro é ser pisado, lançado fora, porque não serve para mais nada. Então, ele não está servindo para dar sabor na fé de ninguém, não está servindo para realçar nada em ninguém, porque não está fazendo aquilo que a Bíblia ensina que seja feito. Uma pessoa que se professa cristão e vai em baladas, ele mistura o santo com o profano. Ele está num ambiente de santidade quando está na igreja, mas ele também vai para outros lugares que não adoram e não enaltecem o nome do Senhor. O lugar dele não é ali. Então, ele está se tornando parecido com o sal que é insípido. E se permanecer nessa prática, o seu futuro será ser pisado e jogado fora. Porque é isso que a Bíblia está ensinando. Outro exemplo, cristão que usa o mesmo lábio, que adora a Deus, também maldiz do seu irmão. Está misturando, né? Nós estamos misturando. Eu louvo a Deus, mas eu maldigo do meu irmão. Eu oro, mas eu falo mal do fulano e do ciclano. Eu sento na minha mesa para me alimentar com os meus filhos, com a minha família, mas eu também sento na minha mesa, numa roda de conversa para ficar falando de A, de B, de C. A Bíblia diz que naquilo em que você julga o seu irmão, condena-te a ti mesmo. Porque todos nós somos passíveis de falhas, de erro, e nós precisamos examinar nós mesmos todos os dias, para sabermos e vermos se nós permanecemos na fé em que começamos lá atrás. Não é, ai, essa palavra é para fulano, ai, fulano deveria estar aqui para ouvir, não. Cada um ouça e pega para si aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Também em 1 Coríntios, lá no capítulo 5, no versículo 11, está escrito assim: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Ou seja, não devemos nos associar com aquele que não é crente, porque não há sociedade entre luz e trevas, e nem devemos nos associar com aqueles que, se dizendo irmãos, praticam essas coisas que nós acabamos de ler. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós misturamos as coisas. E quando nós misturamos, é a mistura do sal com gesso, com terra, e aí não serve para mais nada, a não ser para ser pisado, que é o que a gente leu aqui, o significado de insípido. Então, o que o Senhor nos alerta é: não haja mistura entre vocês. É o que nós possamos propor dentro do nosso coração, sermos íntegros, sermos inteiros para o Senhor. Então, quando a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós temos uma função aqui nesse mundo. O sal, ele dá sabor. Você pode colocar todos os temperos. Se você não colocar sal, a comida fica ruim. Você pode não ter tempero nenhum, você só tem sal. Dá para comer a comida. Quando o Senhor nos alerta em sua palavra sobre nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, e se o sal for insípido, ele não serve para mais nada, o Senhor está nos orientando e nos alertando para que nós não venhamos nos enganarmos. Para que nós não venhamos caminhar como quem acha uma coisa e a outra. A Bíblia diz assim lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Também está escrito: aquele que se une a Deus torna-se um só espírito com ele. Como que nós nos unimos a Deus e nos tornamos um só espírito com ele se nós não estamos andando de comum acordo? Como que anda de comum acordo com Deus?
de acordo com o que ele ensina na palavra dele, de acordo com o que ele está ensinando. Não se jorra água doce e água salgada da mesma fonte. Ou não se serve a dois senhores, porque ou você há de aborrecer um e alegrar o outro, ou vice-versa. Então o Senhor nos ensina, se nós persistirmos em continuar fazendo aquilo que ele diz, que será para nós como prejuízo lá na frente, a gente não vai ter do que reclamar. Ah, mas eu não sabia, porque não leu, porque não buscou saber. Nenhum de nós vai ter desculpa. A palavra do Senhor nos alerta a ansiarmos por sua palavra, pelas coisas de Deus, como uma criança anseia pelo leite do peito. Um bebê que anseia pelo leite do peito, ele não fica com fome esperando a hora que a mãe quer vir dar o peito. Ele fica esgoelando, chora, grita, até que alguém dê o peito. Alguém pode até enganar com uma chupeta por pouquíssimo tempo. Não é nem um minuto. E a criança começa a gritar, porque ele quer mamar, ele quer mamar. E ele anseia pelo leite do peito, ele está com fome. Que a nossa fome por Cristo, por sua palavra, por obedecer às suas ordens, às suas ordenanças, os seus mandamentos, seja como uma criança de peito. Ah, mas eu não consigo. Ora e pede. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. O Senhor olha o quanto a gente quer algo que a gente está buscando. Se a gente está buscando só, se ele der, tá bom. Se ele não der, não. O Senhor, ele quer saber qual é a quantidade, a profundidade, qual é a intensidade do que a gente de fato está pedindo. E o Senhor olha isso e ele responde. Então, que sejamos sal, puro, íntegro, que tem sabor, que dá sabor, que realça sabor e luz no mundo. Porque nós haveremos de prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos aqui. Amém? E é essa a meditação para o dia de hoje.